Olá, amigos. No Claramente anterior, eu comentei sobre mansidão e fiquei de complementar hoje com mais ideias sobre esse tema. Então, vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero começar com esse texto que está no livro Mente, Caráter e Personalidade, da escritora Ellen White. Ela diz assim: não é a posição social na terra, nem nascimento, nem nacionalidade, nem privilégio religioso que prova que somos membros da família de Deus. É o amor, um amor que envolve toda a humanidade. Mesmo pecadores cujo coração não se acha inteiramente cerrado aos pés de Deus, corresponderão à bondade. Conquanto desenvolvam ódio por ódio, darão também amor por amor. É, porém, unicamente o Espírito de Deus que dá amor em troca de ódio. Ser bondoso para o ingrato e o mal, fazer o bem sem esperar retribuição, é a insígnia da realeza celeste, o sinal certo pelo qual os filhos do Altíssimo revelam a sua elevada condição. Muito lindo esse texto, não é? Deixa-me repetir o final dele. É, porém, unicamente o Espírito de Deus que dá amor em troca de ódio. Ser bondoso para o ingrato e o mal, fazer o bem sem esperar retribuição, é a insígnia da realeza celeste, o sinal certo pelo qual os filhos do Altíssimo revelam sua elevada condição. Muitas vezes podemos ficar em dúvida sobre falar ou calar. O que é melhor em cada situação? O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 2 e versículos 18 ao 25, repetindo, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 18 ao 25, numa linguagem moderna, diz assim: vocês, servos, sujeitem-se com todo o temor aos seus senhores, não somente aos bons e moderados, mas também aos maus. Porque isto é agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente. Pois que glória é essa, se quando vocês cometem pecado e são por isso esbofeteados, sofrem com paciência? Mas se quando vocês fazem o bem e são afligidos e sofrem com paciência, isso é agradável a Deus. Porque para isso vocês foram chamados, porquanto também Cristo padeceu por vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam as suas pegadas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, sendo injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas se entregava àquele que julga justamente, levando ele mesmo os nossos pecados e no seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas, as feridas de Jesus, nós fomos sarados, porque vocês eram desgarrados como ovelhas, mas agora têm voltado ao pastor e bispo das suas almas. Jesus nunca respondeu com descontrole emocional qualquer injúria feita contra ele. Injúria é uma ofensa à honra e à dignidade de uma pessoa. Jesus não respondia às injúrias contra ele com injúria também. Ele se entregava a Deus, justo juiz. Dói ser tratado com injustiça. Alguns querem consertar isso com as suas próprias mãos. Muitas vezes, Jesus ficou calado quando foi injustiçado. Foi ele bobo ao agir assim? Em todas as situações injustas, devemos crer que nosso Pai Celestial está vendo e controlando a situação e agirá em nosso favor conforme a sua vontade. Às vezes, precisaremos viver situações em que Jesus não nos salvará da injustiça. Ele mesmo viveu isso aqui na terra, não tendo sido livrado de muitas injustiças feitas contra ele. Mas acreditava que o Pai faria perfeita e completa justiça ao final, quando todos terão que prestar contas ao universo sobre as suas atitudes. Quando Jesus sofria injúrias dos líderes da igreja em sua vida aqui na terra, muitas vezes ele ficava calado. Seu silêncio era uma demonstração de sua mansidão. Como você tenta acertar as coisas na sua vida? Com agressividade? Um menino de 10 anos de idade sofria bullying, tipo abuso verbal e físico, na escola. Ao ser perguntado sobre por que ele era vítima de agressões dos colegas, sabe o que ele disse?
Ele falou assim: eles fazem isso comigo porque eu não revido. Você revida? Veja esse texto de Ellen White, ela escreveu isso no livro A Ciência do Bom Viver, e diz assim: se nos forem dirigidas palavras impacientes, nunca respondamos no mesmo tom. Lembremos-nos de que a resposta branda desvia o furor. Há um poder maravilhoso no silêncio. As palavras ditas em resposta a alguém enfurecido, por vezes, servem apenas para irritar. Mas se a ira encontra o silêncio e um espírito amável e paciente, em breve se desfaz. Sob uma tempestade de palavras ferinas e acusadoras, conservemos nossa mente apoiada na palavra de Deus. Se somos maltratados ou acusados injustamente, em vez de responder com ira, repitamos a nós mesmos as preciosas promessas. Por exemplo, não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isso está em Romanos 12, 21, não é? Mansidão e humildade, em vez de serem características de fraqueza, costumam ser a manifestação mais poderosa de uma pessoa apegada firmemente ao Senhor, a nossa rocha. Pense nesse texto que diz assim: agora é nosso tempo de perigo. Nossa única segurança está em galgar as pisadas de Cristo e levar o seu jugo. Tempos de tribulação estão diante de nós. Em muitos casos, nossos amigos nos rejeitarão. Sem causa, pessoas se tornarão nossas inimigas. Os motivos do povo de Deus serão mal interpretados, não somente pelo mundo, mas por seus próprios irmãos. Os servos do Senhor serão colocados em situações difíceis. Os servos de Deus devem armar-se com a justiça de Cristo. Não devem esperar que irão escapar do insulto e injustiça. Serão chamados exagerados e fanáticos. Mas não desanimem. A mão de Deus está na direção de sua providência, guiando a sua obra para a glória do seu nome. Está no livro O Cuidado de Deus, página 295. Um detalhe para pensarmos: a obra de Deus, que fala aí no texto, pode incluir o trabalho de instituições da sua denominação religiosa. A obra de Deus é o Evangelho, é a obra espiritual. Jesus falou, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus não era obreiro da organização religiosa da sua época e fazia a obra de Deus. Outro texto para nossa reflexão: nossos inimigos poderão triunfar, poderão falar palavras mentirosas e sua língua caluniosa poderá difamar e inventar falsidades, mas não seremos abalados. Sabemos em quem cremos, não corremos nem trabalhamos em vão. Jesus nos conhece. O dia do ajuste de contas se aproxima e todos serão julgados de acordo com as obras do corpo. É verdade que o mundo é sombrio, a oposição poderá aumentar. Os frívolos e os zombadores poderão se tornar mais ousados e endurecidos em sua iniquidade. Mas apesar de tudo isso, não seremos abalados, não corremos de forma incerta, não, absolutamente não. Meu coração, diz ela, está firmado, confiante em Deus. Temos um Salvador perfeito. Podemos nos alegrar em sua magnífica plenitude. Anseio dedicar-me e consagrar-me mais a Deus. Esse mundo é sombrio demais para mim. Jesus disse que iria preparar moradas para nós, para que onde Ele está, estejamos nós também. Louvemos a Deus por isso. Meu coração salta de alegria por essa maravilhosa esperança. Isso foi escrito por Ellen White no livro Refletindo a Cristo, página 343. Eu quero deixar um texto final para ocupar nosso pensamento agora. Esse texto diz assim: as dificuldades que temos de enfrentar podem ser muito diminuídas por aquela mansidão que se esconde em Cristo. Se possuirmos a humildade de nosso Mestre, estaremos acima dos menosprezos, das repulsas, dos aborrecimentos aos quais estamos diariamente expostos, e esses deixarão de nos lançar sombra sobre nosso coração. A mais elevada prova de nobreza num cristão é o domínio próprio. Aquele que, diante de maus tratos ou de crueldade, deixa de manter a mente calma e confiante, rouba a Deus seu direito de nele revelar sua perfeição de caráter. Humildade de coração é a força que dá vitória ao seguidor de Cristo.
é a garantia de sua ligação com as cortes do alto. Isso está no livro Desejado das Nações, página 207. Então, eu recomendo rever o episódio anterior e este de hoje, do Claramente, para pensar novamente no conceito de mansidão, conforme Jesus nos passou, para que em nossa vida o exemplo que Ele deixou de mansidão se impregne em nosso ser e assim, do que depender de nós, nossos relacionamentos melhorem.